Se você acha que já viu tudo, prepare-se para descobrir um segredo que pode redefinir tudo que entende sobre realidade e tempo. Há lugares no mundo que parecem silenciosos demais para serem naturais, isolados demais para serem apenas paisagens esquecidas, estranhos demais para serem simplesmente ignorados. E quando um desses lugares passa a exibir mudanças no tempo, não dias acelerados ou relógios quebrados, mas distorções profundas, perceptíveis e impossíveis de explicar, menos, algo dentro de nós acende. Um aviso, um pressentimento, uma voz interna que sussurra que não estamos diante de um fenômeno comum, mas sim da fronteira real entre o conhecido e o proibido. No interior de uma região remota, afastada de qualquer estrada principal e praticamente invisível em mapas oficiais, pesquisadores independentes começaram a relatar algo que, à primeira vista, parecia apenas mais uma anomalia atmosférica. Sombras que mudavam de posição rápido demais. Árvores que pareciam envelhecer e rejuvenescer ao longo de um único dia. Sons que chegavam atrasados, como se ecoassem de um passado recente. Pequenos detalhes que chamavam atenção, mas nada que por si só justificasse preocupação. Mas então começaram os relatos humanos. Pessoas que juravam ter entrado na região ao amanhecer e saído 12 minutos depois, apenas para descobrir que no mundo exterior já haviam se passado 9 horas. Outras afirmavam o contrário, que haviam passado a tarde inteira caminhando, mas ao retornarem ao vilarejo mais próximo, descobriram que não haviam desaparecido nem por um minuto. O tipo de discrepância temporal que nenhum especialista ficou confortável em aceitar. O terreno parecia carregar uma memória própria. Cada passo ecoava com atraso. Cada respiração parecia deslocada do corpo, como se tudo ali estivesse funcionando em uma lógica paralela, obedecendo a um relógio clandestino, escondido sob camadas de silêncio e segredos. E não demorou para que rumores se espalhassem, menos rumores de que o local não era apenas anômalo. Era intencional, uma construção invisível, talvez. Uma abertura. Um portal, não no sentido metafórico, mas literal. Os primeiros a sugerirem isso foram grupos altamente especializados que estudam fenômenos pouco divulgados ao público. Eles notaram padrões que jamais ocorreriam naturalmente. Uma repetição geométrica no comportamento do tempo. Ciclos de aceleração e desaceleração que se alternavam em intervalos perfeitos, como se estivessem sendo calibrados. Não era aleatório, não era espontâneo, e definitivamente não era natural. Era arquitetado. De quem? Essa era a pergunta que ninguém conseguia responder. Os moradores antigos da região, entretanto, tinham sua própria teoria, menos uma teoria sussurrada, protegida por medo e por uma memória coletiva que evitavam revisitar. Eles falavam de noites antigas, em que luzes surgiam no alto das árvores, flutuando de forma circular, como se inspecionassem a mata. Falavam de figuras silenciosas, que caminhavam sem deixar pegadas, e de um som grave, ensurdecedor, que surgiu uma única vez e fez todos os animais fugirem da região. Desde então, a área se tornou um vazio, um ponto morto onde nenhum animal permanecia por muito tempo. Nem pássaros, nem insetos, nada. Isso por si só já seria suficiente para levantar alerta, menos afinal. A natureza raramente abandona um território fértil, mas quando começaram a filmar a região com câmeras especiais, a verdadeira anomalia surgiu diante de todos. As gravações mostravam cortes no tempo, pequenos saltos, microlacunas, como se segundos fossem engolidos por alguma força invisível. O vídeo não travava, não pixelava, não quebrava. Ele simplesmente perdia pedaços. A gravação seguia, mas o tempo ali dentro pulava, como se estivesse sendo consumido. Mais assustador ainda, as pessoas filmadas no local pareciam se mover em velocidades diferentes dentro do mesmo quadro. Uma pessoa piscava devagar demais, enquanto outra, ao fundo, tinha movimentos levemente acelerados. A cena era impossível de assistir sem sentir um desconforto visceral. Logo surgiram teorias, desde buracos de minhoca até interferência gravitacional, campos magnéticos extremos, experimentos ilegais, tecnologia extraterrena e até mesmo falhas na própria estrutura do espaço-tempo. O mais perturbador, no entanto, era que nenhuma teoria parecia absurda demais diante das evidências. Tudo ali apontava para algo além da compreensão humana, menos um mecanismo que manipulava tempo de maneira precisa, quase meticulosa. E quanto mais os pesquisadores avançavam, mais claro ficava que não era apenas tempo sendo distorcido, mas também percepção. Testes com voluntários mostraram resultados assustadores. Alguns ouviam vozes distantes, como conversas do passado. Outros viam flashes de luz que ninguém mais via.
Alguns afirmavam sentir que estavam sendo observados por algo que não tinha forma humana. Esses sintomas não eram aleatórios, eram consistentes, repetitivos, programados, como se o portal, se é que era um portal, estivesse examinando cada pessoa que entrava em seu campo, registrando, analisando, selecionando, analisando. Pico do pavor aconteceu quando decidiram enviar drones equipados com sensores avançados. Eles voaram por poucos minutos antes de desaparecer dos radares, quando finalmente reapareceram caídos no solo. Seus dados mostravam algo que deixou todos em choque. O tempo registrado por seus sistemas internos não correspondia ao tempo externo. Um deles registrou 1 hora e 7 minutos de operação. No mundo real passaram-se apenas 4 minutos. Outro registrou apenas 15 segundos, enquanto haviam se passado quase 40 minutos do lado de fora. Nada fazia sentido. A hipótese que começou a circular nos bastidores, e que ninguém ousava mencionar publicamente, era de que a anomalia não era simplesmente uma fenda temporal, mas um mecanismo de passagem entre dimensões. Não uma fenda aberta ao acaso, mas uma porta construída. Uma estrutura que manipulava o tempo ao redor como forma de proteção, ocultação ou filtragem. Um portal clandestino, talvez colocado ali há décadas, talvez séculos. A ideia de que algo, ou alguém menos, pudesse estar usando aquela região como entrada ou saída, é a parte que despertou um medo profundo até nos mais céticos. Afinal, se existe uma porta, existe também quem a utilize. E o mais perturbador é que até agora, ninguém sabe se o portal está funcionando como deveria menos, ou se está falhando. Talvez esteja vazando o tempo devido a uma instabilidade. Talvez algo tenha saído, ou algo esteja tentando entrar. Talvez a distorção temporal seja apenas um efeito colateral de algo muito maior, muito mais perigoso, acontecendo dentro daquela área isolada. As autoridades seguem negando qualquer investigação oficial, mas registros de voos não identificados, movimentações militares incomuns e desaparecimentos estranhos nas redondezas alimentam ainda mais a teoria de que a região está sendo monitorada, não para proteger a população, mas para proteger um segredo. O tipo de segredo que, se revelado, mudaria a percepção humana sobre a própria existência. Porque se há algo que a distorção temporal revela, é que a linha do tempo, tão rígida e linear para nós, pode ser moldada, esticada, comprimida e aberta como uma porta que talvez nunca tenha sido destinada aos olhos humanos. Mas agora que foi descoberta, resta apenas uma pergunta. Este portal está sendo observado, mas por quem? E, o mais importante, o que exatamente está tentando atravessá-lo? A verdade permanece enterrada naquele solo silencioso, pulsando como um coração invisível, manipulando segundos, minutos e horas, como se fossem fios frágeis. Uma verdade que espera, até que alguém finalmente tenha coragem de entrar longe demais, fundo demais, no ponto exato onde o tempo deixa de existir. E quando isso acontecer, tudo o que chamamos de realidade poderá se dobrar diante do desconhecido, e talvez nunca mais volte ao normal. Agora que você sabe, a pergunta é: vai ignorar ou vai seguir o chamado do desconhecido?